E aí, pessoal, boa noite, paz, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam seguros, com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor tem proposto a realizar no dia de hoje, na sua vida, em nome de Jesus. Espero que esteja todo mundo bem aí por aí, tá bom? Hoje iremos aqui fazer o nosso estudo semanal, né? O nosso estudo no qual nós, toda quinta-feira, né? A gente traz aqui um conteúdo para você, uma reflexão sobre o que foi ministrado domingo no culto, né? Da família, na igreja. E hoje vamos bater um papo. O tema de hoje é Deus é luz, ok? Hoje, o tema de hoje é Deus é luz. Deus é luz. Baseado em 1 João, capítulo 1. Hoje nós vamos tratar desse assunto, né? E você é o nosso convidado especial, tá bom? Hoje você é o nosso convidado especial para que você possa estar aí junto com a gente, aprendendo, né, refletindo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Eu já peço para você, compartilhe com seus amigos, né, que você já possa estar compartilhando, convidando seus amigos para estar aí participando junto com a gente nesse momento, tá bom? No qual você é muito bem-vindo aqui, certamente, né? Você é muito bem-vinda para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos começar então? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor, graças te damos por até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor se fez presente, até aqui o Senhor tem nos sustentado, guardado, livrado. E nesse momento, Senhor, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua proteção. Pedimos nesse momento, Senhor, que Tu venhas revestir-nos com a Tua sabedoria, que o Senhor venha ser o nosso professor, Espírito Santo, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Dá-me mais, Senhor, dá-me mais do Teu entendimento hoje. Abra o coração de cada ouvinte, Senhor. Entra em cada lar, em nome de Jesus, e derrama da Sua paz, da Sua sabedoria, para a honra e glória do Senhor. Amém? O que nos diz a palavra do Senhor? 1 João, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. É a base do estudo de hoje, que foi a base da pregação, né, no último domingo, né, na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivermos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então aqui nesse momento, esse é a chave, né? o texto base para o nosso estudo de hoje. Aqui ele vem falando que as Escrituras, que Deus é a luz e nele não há nenhuma escuridão. Então como assim? Como podemos entender um pouquinho melhor sobre essa questão de luz e escuridão? Partindo do princípio. Vamos lá. Escuridão é ausência de luz, ok? Quando a gente fala de luz, existem algumas interpretações, né, na verdade. Luz representa você estar ligado com Deus, né? Fazendo o que é certo. Luz pode ser simbolizada como entendimento, conhecimento. E nesse caso, partindo então do princípio que escuridão é ausência da luz, então trevas, né, é ausência de luz. Escuridão, podemos então entender que escuridão é ausência de conhecimento. Ao contrário, né? Na outra ponta, Deus é a luz, Deus é luz, né? Clareza representa entendimento, né? Então, veja só, luz, Deus,
luz, entendimento, sabedoria, né? Escuridão, trevas, escuridão, escuridão, né? Falta de conhecimento. Então, aqui partimos então dessa ideologia, né? Desse pensamento, né? Melhor dizendo, podemos então entender que se Deus é luz, aqueles que o seguem, né, tem que andar na luz, como está escrito aqui. Mas veja só, uma pessoa pode andar na escuridão, mas Deus não ama todos, né? A gente sempre ouve, mas Deus não ama todo mundo da mesma forma. Precisamos entender isso, que lá no princípio, quando houve uma quebra de obediência, né, de Adão e Eva, no que Deus tinha determinado, proposto, ali entrou a escuridão. A escuridão é opcional na nossa vida. A escuridão é opcional. Como assim? Por exemplo, você é quem decide, através das suas atitudes e dos seus atos, se você vai se aproximar da luz, que é Deus, ou se você vai se afastar dessa luz. Ou se você vai se afastar de Deus. E se você afastar de Deus, o que vai acontecer? Você vai entrando em trevas, ficando obscuro, escurecido. Estão entendendo? Então veja bem, isso é opcional do ser humano. A posição que você toma através das suas atitudes. As suas atitudes, as suas ações vão determinar se o caminho que você está trilhando é caminho de luz ou caminho das trevas. Então, entendemos dessa maneira, né? Que, então, aqui quando fala que Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão, é porque ele é a verdade, porque ele é a própria verdade. E eu separei alguns versículos e vamos, né, no decorrer aqui desse estudo, aprofundar um pouquinho mais nessas pontes aí que eu citei. Aí continua, né? Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus, mas ao mesmo tempo vivendo na escuridão, então estamos mentindo em palavras e ações, né? Como eu disse, você não pode... quem está na luz tem ações, atitudes de quem está na luz. Quem está na escuridão tem atitudes e comportamento de quem está na escuridão. Portanto, se vivermos na luz, como Deus está na luz, como Deus é luz, então estamos unidos uns com os outros, né? Todas essas luzes unidas. E aí vem então o sangue de Cristo sobre a nossa vida e nos limpa de todo o pecado. Eu gostaria de citar aqui para você algumas referências bíblicas, né? Como por exemplo, primeira Carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Primeira Carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nos diz assim, ó. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor Deus, né, Jesus, vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merecem. Então, aqui Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, não julgue ninguém. Não julgue ninguém, porque realmente quem conhece o coração e a intenção do ser humano é Deus. E quando Deus colocar à prova, à luz, né, os segredos que está escondido no coração de cada um, aí então, cada um receberá segundo, né, aquilo que merece. Então, entendemos isso, que ele trará para a luz, ou seja, ele trará a verdade, ele trará o conhecimento, né, sobre cada coração. Da mesma forma, veja só, Jeremias 51:10, livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 10, diz assim: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz
Ele trouxe a nossa justiça para a luz. Vindes e contamos em Sião as obras do Senhor nosso Deus. Então, ou seja, aqui, né, já nessa passagem bíblica, o Senhor, aqui ele está falando que trouxe a justiça para a luz, ou seja, o Senhor deu um ok, deu um positivo, né, para a luz, ou seja, foi aprovada aquela ação, aquela atitude, né, justa. Então aqui é um motivo de alegria. Então entendemos que o Senhor, ele traz para a luz. Ele traz e trará as nossas ações e atitudes, ela é medida pela luz do Senhor, né? Quando a luz ilumina sobre nós, né, veremos aonde está a verdade e a intenção de tudo isso, de todas as ações que nós praticamos. Independente de qual seja a ação, todas elas vão passar pela luz, pelo raio-x de Deus, para saber exatamente qual a intenção de todas as coisas que praticamos no nosso dia a dia. Evangelho de João 3:21. Evangelho de João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mais uma vez, aqui o apóstolo João, ele vem afirmando esse pensamento, né? Afirmando esse princípio que quem pratica a verdade, que é o mesmo que Jeremias está falando ali, só que a respeito da justiça, verdade, fazendo o que é certo, justo, correto, diante de Deus, né? Esse vem para a luz, a fim de que as suas obras, né, as suas ações sejam manifestadas. Em algum momento, as suas atitudes serão manifestadas diante de Deus, né? Porque, aqui no caso, são feitas em Deus. Isaías 50, 10. Livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, nos diz assim, ó. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece às palavras de teu servo? É uma pergunta. Aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confia no Senhor seu Deus e se apoie em seu Deus. Então ele vem falando, aquele que anda na escuridão e que não tem luz nenhuma, se apegue em Deus, confie em Deus, no Senhor e se apoie no Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o mesmo que aconteceu quando em Atos 26, 18, eu vou ler esse aqui que esclarece melhor esse daqui, eu volto nele, tá? Num discurso de Paulo, ele vem falando assim, ó, eu vou mandar você a eles para que você lhes abra os olhos a fim de que eles se voltem da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Dessa forma, pela fé em mim, né? Em mim, no caso aqui é Jesus que estava falando com ele, eles receberão perdão de seus pecados e passarão a fazer parte do povo santo de Deus. Então aqui em Atos, livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, para cima e para baixo, né, ou antes e depois, ele vem fazendo aqui, Paulo vem contando um testemunho, quando ele estava diante, em algum momento, ele estava contando ali o seu testemunho. E ali ele fala que, olha, Jesus falando para ele, né, falando que Paulo iria ser enviado, né, para os povos, né, e Paulo, a função de Paulo, o ministério de Paulo seria o quê? De abrir os olhos das pessoas, abrirem os olhos das pessoas para que voltem, saiam da escuridão e passam então para a luz. O que entendemos aqui? Essa escuridão é a falta de conhecimento, que eu disse no início, é a falta de conhecimento. Então, ou seja, venha conhecer a verdade, venha então conhecer realmente a verdade. E qual é a verdade? A verdade, a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação, aqui nesse versículo, está falando
ir para a luz, voltar para a luz, sair da da falta de entendimento e passar então a ter um conhecimento, um entendimento. Ou seja, sair do poder das trevas e passar então para o poder de Deus. Dessa forma, pela fé em Jesus, eles receberiam então o perdão de seus pecados e passarão a fazer parte do povo santo de Deus. Entenderam? Então veja só, quando em Isaías 50:10 vem falando, entre vocês, ali que teme ao Senhor, mas que está andando na escuridão, ou seja, andando, cambaleando, fazendo o que no seu coração acha que é certo, né? Mas na verdade, quando estamos envolto à escuridão, o nosso entendimento fica falho. A nossa compreensão fica falha. E às vezes, o que é certo, o que realmente é certo, a gente cria dúvida em nosso coração. Mas o que é errado, a gente tem por certo. Estão entendendo? Então, às vezes, quando estamos sem uma direção de Deus, tomando atitudes, às vezes, que fogem um pouquinho assim daquilo do que Deus pretende para nós, né? Isso, em outras palavras, dando passos para a escuridão, para as trevas. Isaías 50:10, a orientação é essa. Você que está paparicando, né? Você que está de romance com as trevas. Preste atenção, confia no Senhor. Sai dessas trevas. Adquire o verdadeiro conhecimento. Tira essas escamas dos seus olhos. Porque às vezes o que você vê parece certo. Às vezes o que você está contemplando, aparentemente está tudo certo, parece que está tudo correto, parece que é o justo, parece que é o que realmente precisa ser feito naquele momento. Mas, lembrando mais uma vez, que estamos cegos. Cegos envoltos à escuridão. Por quê? Pela falta de um entendimento da atitude. E isso muitas vezes... Tem muita gente nesse mundo agindo, pensando que está fazendo o que é certo, o que é correto, mas na verdade está longe e desagradando muito a Deus. Por quê? Por causa disso, porque a mente está cauterizada. Mente cauterizada, o que é? Vendas nos olhos, né? Imagina aí um cavalo no sítio, ele anda assim, ó, com um tapão. Tá entendendo? Porque para não olhar para os lados, para somente ficar bitolado nisso que está na sua frente e não perder o seu rumo. Né? Mas veja bem, então muita gente está assim, muitas pessoas estão dessa forma. E aqui a orientação é essa. Ei, você que está trilhando na escuridão, que não está aí enxergando luz alguma, volte para o Senhor, confie no Senhor, confie, se apoie em Deus. Esse se apoiar é buscar entendimento e conhecimento nele, ok? Então, Paulo, no capítulo 26 de Atos, ele está contando o seu testemunho e vem falando ali do encontro que ele teve com Jesus, caminho a Damasco, aonde ele ali afirma que o seu ministério foi pegar essas pessoas que estão nas trevas e abrir o seu entendimento para que ela possa então retornar para a luz. E olha só que interessante. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. Então aqui o salmista, ele vem nos orientando que a palavra de Deus, a palavra, as orientações de Deus para as nossas vidas, ela é um guia para os nossos passos. Ela que nos dá a direção. Então, luz, podemos dizer, ela que dá a direção para as nossas vidas. Se Deus é luz, né, que é o tema do estudo de hoje, se Deus é luz, então, veja bem, Deus, ele guiará os seus passos. Ele te dará a direção necessária que você precisa para chegar no caminho determinado por Ele mesmo, pelo próprio Deus. Nós fazemos planos, certo? Fazemos planos, mas
Os planos de Deus, às vezes, são superiores aos nossos. Às vezes não, né? Vou corrigir aqui. Na maioria das vezes, né? Certamente é maiores que os nossos, tá bom? Então o que acontece? Quando nós seguimos, se a palavra de Deus é lâmpada, é uma luminária para as nossas vidas que ilumina os nossos pés, eu quero que você imagine você andando no meio de uma floresta, ou então em uma rua, né, no Brasil, geralmente ruas rurais não tem poste, aqui nos Estados Unidos até em vários lugares onde não é centrado, centro, assim, um lugar mais movimentado, geralmente também não tem luz, não tem luzeiro. Então, a luz do carro, né, o farol do carro, o farol da moto, ou até mesmo o farolete, é que vai dar a direção, vai te mostrar o rumo que você deve seguir. É isso aqui que o salmista está querendo dizer, que a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela que nos orienta. Então, está precisando de orientação na sua vida? Né? Essa luz vem de Deus, essa orientação que você precisa, tá bom? E luz que ilumina o meu caminho. Então, busque em Deus. Ele é a luz. Ele é quem nos dá a direção que precisamos para fazer o que é certo, fazer o que é correto e andar diante de Deus, sendo justificado, sendo, como foi dito aqui, provado, né? Quando a luz vem e manifesta as nossas ações, as nossas atitudes, que sejam atitudes boas, saudáveis, né? Realmente que de interesse por amor a Deus, por amor ao reino, por amor ao próximo, que nada venha por interesse próprio de cada um de nós, mas tudo que seja para a honra e glória dele, tá bom? E olha só que interessante, Isaías 60, 19. Isaías, capítulo 60, versículo 19. Não será o sol que iluminará você durante o dia, nem o brilho da lua durante a noite, porque o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será o seu resplendor. Isso daqui, né? Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, né, e quando, né, passar a temporada que precisa passar aqui, as coisas acontecerem em Apocalipse, né, lá no finalzinho em Apocalipse ele vem dando o mesmo testemunho, Apocalipse 22, 5. E não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então Jesus, quando vier buscar a sua igreja, o seu povo, olha só que lindo, maravilhoso. Ele será a nossa própria luz. Ele é quem nos iluminará. Interessante, né? Então veja só, né? Deus é luz. Ele é luz hoje para os nossos dias, para nos orientar, para nos dar a direção que necessitamos. Ele é luz através da sua palavra que nos dá a direção, ok? É disso que precisamos, fazer o que agrada a Deus. Se Deus é luz, então nós precisamos andar na luz. E esse andar na luz significa fazer o que o próprio Deus faria, fazer o que é certo, o que é correto, né? E olha, para finalizar, Efésios capítulo 5, versículo 6 em diante. Eu vou ler aqui e a gente vai conversando, tá bom? É um monólogo aqui, na verdade, né? Eu vou explanando, né? Detalhando entre os versículos e outro aqui, a gente vai detalhando, tá bom? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 6. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas bobas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Então aqui, né, já tem um puxãozinho de orelha aí, né, de Paulo, quem escreveu a carta aos Efésios, já dá um puxãozinho de orelha, né? Não deixe que ninguém vos engane. Não seja enganado. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente.
Ele está falando, orientando, se afaste, né? Não compactue, né? Não compartilhe com esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de ideia, de pensamento que eles vêm apresentar. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Ó, ele vem lembrando, antigamente vivíamos na escuridão, vivíamos nas trevas, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Então, aqui eu aprendo que todos aqueles que estão na luz, né, todos aqueles que estão, né, na luz aí, pertencem ao Senhor. Aqueles que andam corretamente, pertencem ao Senhor. Há uma diferença. Há uma diferenciação. Não adianta falar que todos nós somos filhos de Deus. Não é. A Bíblia nos ensina outra coisa, né? A Bíblia nos ensina que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas aí existe um processo. Existe uma entrega. Como de fato, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Exato. Mas se você vê lá em Gênesis, depois você... Não lembro agora os versículos, que não faz parte aqui do estúdio, mas eu vou tocar aqui, aí você, curiosamente, depois vai pesquisar, tá bom? Uma lição, tarefa para você, um homework. Em Gênesis, o Senhor fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, ok? Depois que o homem pecou, né? Desobedeceu a Deus, você vai ver um pouquinho ali no capítulo 2, 3, 4, 5, não me recordo agora, que ele vem dando referência aos filhos de Adão. E ele vem falando assim, e esses é filho de Adão segundo a imagem de Adão. Esses são os filhos de Adão segundo a imagem de Adão. Então, ou seja, que diferença faz isso? A diferença é que Adão foi criado na luz. Não havia nenhum pecado. Não havia desobediência. Não havia trevas até o momento. Mas a partir do momento que houve as trevas, então as suas ações, as suas atitudes, como eu disse no início, né? Ou você continua na luz, ou você vai se afastar dessa luz e vai entrar na escuridão. Vai estar em meio às trevas. E a partir dali, então, a raça humana, né? A gente usa um termo decaída, né? A raça humana é uma raça caída. Por quê? Por causa justamente disso. Porque o pecado está sobre nós. Essa escuridão está sobre nós. Já nascemos assim. E todos que nascem assim necessitam de uma salvação, necessitam de uma intervenção de Cristo. Que aí é um outro estudo, mas só para você entender. Então, precisa dessa intervenção. Então, todos nós somos criaturas, mas para se tornar filhos de Deus, precisa então aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Jesus, né, veio com essa finalidade, ligar o ser humano novamente a Deus. Tá entendendo? E através da sua conquista na cruz, ele nos resgatou da morte eterna, né, nos dando a salvação, nos deu a oportunidade de ser filhos de Deus novamente, e não somente filhos, mas herdeiro junto com ele, de tudo aquilo que ele conquistou. Então, precisamos entender isso. Todo mundo é filho de Deus? Não, todos nós somos criaturas. Existe uma diferença, tanto é que quando Jesus vier, ele vai vir buscar os filhos de Deus. Os filhos. Ah, mas está fazendo acepção de pessoa. Não está fazendo acepção de pessoas. Simplesmente é questão de escolhas. Tá entendendo? É escolha. Você escolhe, as suas atitudes determinam se você anda na luz, fazendo o que é certo diante de Deus, ou então você continue andando, trilhando os caminhos das trevas. O que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus, Deus não tem parte com ele. Ah, mas é Deus que castiga? Não, é a pessoa que se castiga, na verdade. Porque a decisão está na pessoa de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador ou não aceitá-lo. Entendeu? Então, veja bem, aqui ele vem falando isso, né? Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de
todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então, veja bem, a pessoa que anda na luz, ela é regada de bondade, honestidade e verdade. Guarde isso, tá bom? Guarde isso no seu coração. Bondade, honestidade e verdade. Esses três adjetivos, essas três condições precisa estar atrelada nos seus passos. Precisa estar, né, juntos dos seus passos. Estão entendendo? Estão entendendo? Aí ele continua: procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Descubra o que agrada a Deus e faça. Entendeu? Ah, como assim descobrir? Isso é o entendimento que eu li agora há pouco, lá de Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Aonde que está então a orientação, a direção? Na palavra de Deus, na Bíblia. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Então, tá aí. A festa promove eventos? Promove. A escuridão também promove. Ah, pode fazer isso? Pode frequentar tal lugar? Busque direção, porque aqui tá falando, bem claro, né? Não participem dessas coisas que é gerada pela escuridão. Daquilo que não tem entendimento a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Aonde tem orgia, bebedice descontroladamente, atitudes imorais, vou usar essa palavra para não ser muito forte, tá bom? Aonde tem esses tipos de eventos que isso daí é normal, para eles é normal, vão lá já com a intenção no coração de fazer isso, isso não agrada a Deus. E não adianta falar que Deus está lá. Deus é luz. Luz e trevas não se combinam. Porque aonde vem a luz, a treva desaparece. Concorda ou não? Tá tudo escuro aí, o seu quarto. Se eu apagar a luz aqui, vai ficar tudo escuro. A luz foi embora, a escuridão reina. Mas se a luz chega, a escuridão vai embora. Então não tem como, no mesmo ambiente, estar luz e escuro. Ou está escuro, ou está claro. Prosseguindo então aqui. Deixa-me ver onde que eu parei. Aqui, ó. Pelo contrário, aí ele vem falando, pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Quando você... Aqui quando fala traz para a luz, como assim traz para a luz? Você precisa ter a Bíblia em algum momento chama de cânon. Você precisa ter uma medida. Você precisa ter um princípio. E a Bíblia nos ensina esses princípios. Usa a Bíblia como termômetro. Usa as orientações que a Bíblia nos dá para você medir as coisas. Tá entendendo? E tenha você o próprio entendimento do que é certo e do que é errado. Claro, o Espírito Santo nos ajuda nessas coisas. O Espírito Santo sempre nos dá aquele... que isso daí é trevas. Isso aí é a porta para a escuridão. Né? O Espírito Santo sempre nos dá uns bons conselhos. Aí vamos lá. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levanta-te da morte, da escuridão. Eu gosto mais de uma outra versão que ela fala, levanta-te da escuridão e Cristo te iluminará. Então entenda. Então, quem diga, um ditado, né? E aqui a Bíblia vem falando que você que dorme, você que está dormindo, que acorde. Ou seja, você que está... esse dormindo significa estar pensando que
está correto, mas na verdade, a luz da palavra de Deus, a luz, como eu li aqui em alguns versículos, né, quando é provado, é rejeitado. Então está dormindo. Está pensando que está certo, mas está completamente equivocado. Então, você que está aí dormindo, né? Acorde, né? Tá na hora de acordar, de se levantar dentre os mortos. Por que mortos? Mortos é sem vida, sim, sem vida espiritual. Porque geralmente quem está nas trevas, na escuridão, geralmente é uma pessoa que está morta espiritualmente. Mas como assim? Existe mais de uma morte? Existe mais de uma morte. Existe a morte física, né? Que é a morte natural do ser humano, que todo mundo vai ter que passar por ela um dia, a não ser que Cristo volte e arrebate aí parte da população, mas a lógica é que todos nós, né, conheceremos a morte, né? Mas exceto a intervenção aí do arrebatamento, ok? Mas o ser humano é um ciclo, né? Nascer, crescer, morrer. Então, existe a morte natural, que é essa. Existe a morte espiritual, que é a condição momentânea do ser humano. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O nosso espírito, né? Ele é vivificado em Deus. Se você está nas trevas, você está morto espiritualmente. Tá entendendo? Você está morto espiritualmente. Momentaneamente. Aí o que acontece? Existe a morte eterna. Que isso é o castigo que será no final aí de tudo, né? Se você lá no finalzinho de Apocalipse, não vou dar muitos detalhes porque eu quero que você fique curioso e vá estudar, tá bom? Então, essa morte eterna é o final. Lago de enxofre, irmão. Desculpa, tá nas trevas, né? Infelizmente, esse é o destino. Então, existem esses 3 tipos de morte. E aqui, quando ele está falando aqui, você que está, levanta-te da morte, essa morte espiritual é a condição momentânea do ser humano, que está longe de Deus, está afastado. E se continuar afastado, futuramente, cairá sobre si a morte eterna, que é o castigo eterno, né? Lago de fogo e enxofre, tá bom? Então aqui o conselho é, ei, levanta-te, levanta, acorda, e Cristo te iluminará. Esse Cristo te iluminará, ou seja, você será transportado para a luz, e essa luz é Deus, ele vai te vivificar, entende? Esse Cristo te iluminará, através do Espírito Santo, te dará entendimento da Bíblia, aonde Salmo 119, 105 se tornará uma realidade na sua vida, com entendimento. No começo desse vídeo, né, desse estudo, eu comentei aqui que a escuridão pode ser tratado como ausência de conhecimento. Tá entendendo? Então, se Cristo te iluminará, Cristo te dará entendimento, e você não será um leigo, tá entendendo? E no final de tudo, o que lemos agora há pouco, né, em Isaías, deixa eu ver aqui, que tantas referências, Isaías 60, 19 e Apocalipse 22, 5, né, aonde Cristo será, lá na eternidade, o nosso luzeiro, a nossa luz, o sol da justiça. Então, esse Cristo te iluminará, encaixa em todas essas etapas aí, tá bom? Então, um conselho para você. Se você está nas trevas, deixe Cristo te trazer de volta para a sua maravilhosa luz, tá bom? Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os ignorantes, trevas. Sábios, luz. Os dias em que vivemos são maus. Concordamos, né? Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Aproveite bem todas as oportunidades que você tem para fazer o que é bom, o que é certo, para você colocar em prática aqui, ó, a bondade, honestidade e a verdade, né?
Um conselho. Ele vem falando aqui, ó. Não haja como pessoas sem juízo. Viu? Pessoas sem juízo. Atitude de quem está na escuridão. Faz o que acha que é certo. Mas procure entender. Esse entender é o entendimento de que vem de Deus, que te dá esclarecimento das coisas. Procure então entender, ter esse esclarecimento de todas as coisas, né? O que o Senhor quer que você faça. Tenha esse entendimento do que o Senhor quer da sua vida. Um outro continua. Conselhos. Não se embriaguem. Para quem gosta de fazer perguntas, é proibido beber, a Bíblia proíbe. Tá aqui um conselho, é um princípio. Não embriaguem. Por que não embriaguem? Ele dá a resposta. Pois a bebida levará vocês à desgraça. A bebida levará vocês à desgraça. O que isso quer dizer? Desgraça. A ausência da graça. Deus é a graça. Jesus Cristo é a graça. Vivemos no período da graça. O que é isso? É um favor imerecido. Não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos presenteou com o seu amor, dando o que tinha de melhor. Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que viesse, se tornasse como homem e morresse numa cruz por amor de mim e você. Não merecíamos isso. Não merecíamos. Pelos nossos atos e atitudes, não merecíamos. Mas ele, por amor, se entregou a nós. Isso é graça. E aqui ele está falando que a bebida levará vocês à desgraça. Ou seja, graça é luz, é Deus. Desgraça, ou seja, é desabençoado. Graça é bênção de Deus para a sua vida. Desgraça é sendo desabençoado, maldito. Tá entendendo? Então, é trevas. É eu que estou falando? Não, é a Bíblia, não é? Eu estou lendo aqui a Bíblia para você. É orientações. Mas aqui ele fala, em vez de vocês se embriagarem com vinho, com bebida alcoólica, né? Que isso vai levar vocês à desgraça. Por quê? Porque a bebida, ela tira o seu consentimento. Ela tira a sua lucidez. Lucidez, luz. Ela tira a sua luz. Meu Deus, tá aí pra quem queria saber. Né? Vem aqui, ó. Lucidez. A bebida alcoólica tira a sua luz. A luz desse entendimento que te traz a clareza, que faz você praticar o que é a bondade, a honestidade e a verdade. Então, o seu juízo vai ficar pequenininho. E aqui em cima ele já disse, não haja como pessoa sem juízo. Entendeu? A sua sensatez será abalada. Pode ser que você não faça nada, porque eu já vi algumas pessoas, cada um se comporta de uma forma quando bebe. Mas tem uns que fica valentão demais, não é assim? Outros já fica amoído, outros começam a chorar, outros começam a rir sem parar. Então, são comportamentos diferentes, mas a pessoa se torna sem juízo. Ok? Então, ele vem orientando aqui, em vez de vocês se embriagarem com bebida alcoólica, por que então que vai fazer vocês produzirem atitudes de trevas, de escuridão? Por que então vocês não se encham, se embriagam do Espírito Santo, no qual você vai conhecer mais de Deus, passará a ser amigo de Deus, no qual você estará vivendo novas experiências com Ele dia após dia, naquele momento, naquela intensidade, e vai querer mais e mais, e vai praticar mais coisas boas, mais agradáveis, vai se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Existe uma proposta aqui, né? Ele faz uma proposta. Em vez de se embriagarem com bebida alcoólica, se encha do Espírito Santo, se embriaga com o Espírito Santo. Aqui, em vez de praticar coisas das trevas, que vão levar você a praticar coisas das trevas, pratique uma atitude que vai levar você a produzir frutos na luz, né? Mais ou menos isso. E ele continua. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos, salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém.
Amém? Bom, acho que hoje tivemos aqui uma oportunidade de aprender um pouquinho sobre luz e trevas, a diferença de luz e trevas, né? Podemos aprender que Deus é luz. E se porventura estamos em algum momento da nossa vida dando passos em meio à escuridão, Cristo quer nos iluminar. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe aí com seus amigos. Curta, se inscreva aí no canal da igreja. Curta aí o vídeo. Curta aí a página, né, da igreja aqui no Facebook. Se inscreva na página do YouTube da igreja. Siga o pastor Andelso Martinez também, né? Seja feliz, faça o que é bom, o que é agradável. Viva na luz! Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Senhor, abençoe essa vida, essa família, essa pessoa, em nome de Jesus. Que a sua luz possa iluminar essa mente, esse coração. Que a sua luz possa iluminar esse lar. Que a sua luz, Senhor, possa ser permanente na vida dessas pessoas. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Fiquem firme e forte e na luz de Cristo. Bye!